Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o presidente da SEDUFSM, Rondon de Castro, de avaliação da gestão que se encerra na próxima semana. Informações sobre a etapa municipal do Encontro Nacional de Educação. Uma entrevista com Loraci Flores, juiz da Terceira Vara de Justiça Federal de Santa Maria, responsável pela sentença da Operação Rodan. E informações sobre a Assembleia Geral da categoria realizada na última segunda-feira, assim como das assembleias convocadas para a próxima semana. Na próxima semana, a atual diretoria da SEDUFSM entrega a gestão do sindicato para a diretoria eleita no último processo eleitoral, realizada agora nesse mês de maio. Sendo assim, com o encerramento da gestão Trabalho Docente e Compromisso Social na UFSM, apresentamos agora uma entrevista com o atual presidente da SEDUFSM, Rondon de Castro, de avaliação da gestão que se encerra na próxima semana. Eu acho que a postura do sindicato naquele momento foi decisiva, não só pela participação nos eventos, organização dos eventos, do material, mas a ida a campo nas atividades, para organizar as atividades, para trabalhar junto com a Comissão de Mobilização Local. O sindicato cumpriu sua parte nessa questão como entidade. E criou condições objetivas que sem ele, com toda certeza, a greve teria perecido logo no início. Se não fosse a entidade, se não fosse a atuação da entidade como SICO, a greve local, a greve aqui na UFSM, não só aqui como no próprio SESNORS, né, que era distante, foi mantido graças à atividade do sindicato. Era necessário entrar em greve. Não só porque, primeiro, se nós lembrarmos, o governo estava oferecendo zero para tudo, todas as condições, não abria negociação para nada, absolutamente nada. Foi somente a entrada na greve que conseguimos sentar na mesa de negociações. Se a greve foi golpeada com a entrada de uma entidade fantasma, o PROIFES, nas negociações, que fechou um acordo prematuro pró-governo, se por um lado aconteceu isso de uma maneira inesperada, brusca, de uma traição tremenda de parte da categoria, por outro, o que nós conseguimos naquela lá foi, naquele movimento, a greve conseguiu arrancar um reajuste, ainda que não tenha satisfeito todos os níveis da nossa carreira. Ainda mais pegamos o compromisso para a reestruturação da carreira, né? Além dos ganhos parciais no salário, nós tivemos a questão de arrancar do governo, que também se negava terminantemente a discutir ququer coisa, a conversar sobre a reestruturação. Esse foi um ganho fundamental para a carreira, que nós estamos lutando até agora para que se faça cumprida. Se houve algum problema nesse trajetório, foi parte do governo, que tem seguidamente evitado e postergado a discussão em cima da carreira. Desde que foi emitida a MP 520, que deu início a essa aberração, o sindicato foi assinado pelo Lula à noite de 31 de dezembro. E no dia 2 ou 3 de janeiro, a SEDUFSM já estava respondendo a essa MP, já estava se posicionando e mobilizando contra isso e anunciando o quanto danosa seria isso. Nós passamos 3 anos praticamente lutando com isso e
tudo que fosse possível. Nós fizemos abaixo-assinado, manifestações, atos, estivemos presentes, fizemos panfletagem, fizemos tudo, nós mobilizamos em torno disso. Fomos ao Conselho Universitário, num Conselho Universitário foi unânime, depois teve o golpe da própria universidade, por parte do ex-reitor, para botar na pauta de novo a questão da EBSER, colocou, e ele teve dificuldade para levar essa discussão, que não era uma questão fechada, que culminou a questão de que só passou a EBSER porque houve o canetaço. Porque a própria comunidade já estava se posicionando, estava indo a luta, estava indo até o conselho e mostrando que a EBSER não era o caminho. E agora que houve essa questão do EBSER já estar dentro do hospital, todas aquelas nossas denúncias com relação à cedência de funcionários, a questão do uso da universidade, o que antes eles negavam, que era para resolver um problema que o TCU apontava da existência de funcionários da FATEC, agora nós vemos que a EBSER renovou o contrato por mais 2 anos. Então aquilo não era o problema. Não precisava resolver aquilo naquele instante. Nós estamos vendo que os funcionários que eles estão prometendo mundos e fundos, eles estão, na verdade, e isso nós falávamos, que eles iam mentir, eles estão numa campanha para que os funcionários assinem o termo de cedência, passem do regime jurídico único para o CLT. Com toda a sua intranquilidade, abandone, se vê que tudo que nós falamos que ia acontecer, está acontecendo. A universidade, o hospital universitário está sendo burilado para ser uma empresa e trabalhar com a medicina privada e não pública. E até a questão dando todo espaço para a cobrança dos procedimentos médicos. Nós continuamos, desde o início que nós respondemos isso, certos que a EBSER significa privatização. Uma privatização que até que quebra a autonomia da universidade. Uma autonomia que já está sendo maculada há muito tempo, que o governo está tentando e está conseguindo através da EBSER. Mas a luta, por enquanto, não parou ainda. Nós estamos ainda com o Ministério Público Federal dando razão para a gente por uma ação que foi movida pela SEDUFSM e a SUFM no período do Conselho Universitário, que culminou com o canetaço. Deu razão para a nossa ação. Significa que agora a justiça tem que se pronunciar com relação a esse parecer, que deu razão para a gente sobre a questão da constitucionalidade, dos danos que vai causar para a sociedade. Ou seja, estamos na luta ainda. É uma luta que vai se estender a partir de agora para outra diretoria. É uma coisa que não vai parar. Nós temos que ainda impedir que a EBSER ocupe o lugar que o governo quer dentro do Hospital Universitário de Santa Maria. É uma tragédia que impactou não só Santa Maria, o país inteiro, o mundo inteiro, soube a existência da cidade através dessa tragédia, desgraçadamente. E de novo, a SEDUFSM, logo nos primeiros momentos, quando ainda não estavam organizados para atender todas as consequências, os efeitos colaterais da tragédia em si, a SEDUFSM já estava organizando para como trabalhar com essa realidade. Nós estávamos com 242 mortos, aqui vizinhos nossos, da nossa sede, e sendo que 117 são estudantes da universidade, ou seja, o impacto é enorme no interior da universidade. Nós temos pais, mães, e sabemos que esse grupo, na atual realidade da justiça brasileira, iria ser abafado se não houvesse uma solidariedade com eles. E é esse o trabalho, nós nos engajamos nesse trabalho, nós somos solidários com esse trabalho, nós estamos trabalhando com eles, nós temos um vínculo de colaboração. Eles colaboraram com a gente na luta contra a EBSER,
nos nossos embates, nos nossos atos, eles participaram. Há uma solidariedade de classe com relação a isso, que se perceberam, os pais perceberam que havia uma política para abafar o movimento, que era uma tragédia. Você vê que a elite da cidade tem um interesse que não se divulgasse isso, porque tem repercussões políticas, e a política, a prefeitura aqui está com uma ligação muito íntima a essa elite perniciosa e cruel, na questão da busca de lucros, e até para a responsabilização das pessoas que atuaram e colaboraram para que essa tragédia acontecesse. Não é apenas uma falha na segurança dentro de um estabelecimento comercial, é uma política voltada ao favorecimento de uma classe. É isso que nós queremos, nós adotamos, nós abrigamos, nós participamos, entrando numa luta, inclusive em busca de justiça junto ao Ministério Público Federal. Nós encaixamos fazendo outdoor, fazendo panfleto, colaboramos com as silhuetas que foram pintadas na frente da Kiss. Então é toda uma política, questão de solidariedade. E nós temos, nesse grupo, nós ampliamos nossa ação dentro da comunidade. Isso é um dos pontos positivos que eu posso dizer desses 2 anos, mais 2, né, que eu tenho, na frente da Sedusm, que é esse contato com a comunidade. Nós estamos inseridos na comunidade. Nós sabemos, nós temos um respaldo muito grande com relação. Nós somos um sindicato responsável e reconhecido pela comunidade, não só pelos docentes, mas pela comunidade. E isso nos favorece. Isso deu um outro sentido. Nós conseguimos responder aos embates, à comunidade, começou a dar razão para os docentes, começou a enxergar as razões do docente. Todos os eventos, até principalmente aqueles que envolvem cultura, ou o debate de ideias, nós achamos que não era apenas para oferecer apenas para o docente. Não pode ser assim. Nós somos um sindicato, nós somos uma associação. E se nós temos como que podemos dizer o quanto foi importante a gente fazer um show na praça, o Graças à La Vida? Foi o primeiro show público após a tragédia da Kiss. Quando a gente se envolve, a gente dá graças à vida e vai para uma praça pública chamando as pessoas a ocuparem a praça para não só curtirem a música, aprenderem com a música, com as letras da música, com músicos locais, mas simples se confraternizarem, sendo solidários, as pessoas se enxergarem em praça pública, sentirem a mesma coisa e começarem a colaborar. Então, todo esse no dia, esse foi um momento especial de cultura, que nós entramos na rua, e esses shows, que é quase um presente que a Sedusm me dá para a cidade, mostra o quanto nós gostamos da cidade. Que nós não enxergamos a cidade apenas como uma hospedeira. Que a universidade a universidade deve muito à cidade, e nós temos que influenciar essa cidade a mudar. Nós temos que nos influenciar, ver que uma nova cidade é possível, que nós podemos ter um transporte público de qualidade, que nós podemos ter um transporte público bom, um transporte coletivo barato para todos. Todos têm. Nós falamos que a cultura não é uma cultura entre 4 paredes. Então nós abrimos para a cultura, porque a cultura é para todos. Nós temos essa possibilidade. Assim como nós lutamos contra a BSER, contra a privatização do USM, porque a saúde é para todos. É para a comunidade, é mais para a comunidade, para um espírito humano de defesa da saúde pública, da saúde preventiva, que nós não queremos apenas uma saúde curativa, queremos uma saúde preventiva. E isso só a universidade pública pode oferecer. A curativa é a que a medicina privada explora. Nós queremos a curativa. E só a intervenção do sindicato para fazer isso, para conseguir. Nós queremos que uma cidade, que a comunidade geral abrace, e essa expressão entre as paredes da universidade
sejam demolidas. Nós temos que trazer a universidade para o cotidiano da cidade. Nós não nos aproveitamos da cidade, nós temos que fazer essa cidade ver que a universidade é federal, mas as pessoas que estão lá defendem o cotidiano. De cada um deles, nós somos responsáveis pelo que fazemos, nós somos responsáveis pela transformação social. E se não é dentro de uma universidade, se os professores não fazem isso, quem vai fazer? No último sábado, dia 24, foi encerrada a etapa municipal do Encontro Nacional de Educação. A atividade, que ocorreu no auditório da SEDUFISM, contou com a participação de estudantes, professores e funcionários de escolas da rede estadual, docentes ligados ao UFSM e também de diretores da Regional Rio Grande do Sul do Andes. Dando início às atividades, o professor da rede estadual em Porto Alegre, Guilherme Gil, falou sobre a organização e as pautas que estarão em discussão nas diferentes etapas do encontro. Bom, essas etapas do UN estão servindo para reunir os lutadores, as lutadoras, ativistas, militantes que estão dispostos a discutir um projeto de educação para o país em contraponto ao que o governo vem fazendo, que é um processo absolutamente não legítimo, que não considera um diagnóstico da realidade da educação brasileira. E o UN tem sido o espaço que reúne essas pessoas para configurar um projeto de educação para o país e que vai fazer esse diagnóstico da educação, né? Essas etapas elas estão conseguindo, acho que, acumular em discussões que retomam uma discussão que vinha sendo feita ainda nos anos 80 e 90 no país. E quanto mais elas acontecerem, em quanto mais lugares acontecer isso, mais rica e mais diversa vai ser essa discussão, né, que culmina lá em agosto no Encontro Nacional. Na última sexta-feira, dia 23, foi apresentada a sentença da Operação Rodan, que investigou o esquema de corrupção envolvendo as fundações de apoio da UFSM, FATEC e Fundai e o Detran. Entre os condenados estão, por exemplo, o ex-reitor da universidade, Paulo Sarquis. Para falar sobre o processo, entrevistamos o juiz da Terceira Vara de Justiça Federal de Santa Maria, Loraci Flores, responsável pela sentença da Operação Rodan. A associação criminosa, na verdade, a formação de bando ou quadrilha, é o crime quando as 3 ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar o crime, determinados crimes. E a doutrina fala que deve haver uma certa estabilidade na realização, na prática dos ilícitos penais. No caso concreto, foi atribuído a prática desse crime a diversas pessoas, alguns pelo lado da universidade, servidores da universidade, outros pelo lado da FATEC, a FATEC Ciência, e outros pelo lado do Detran, naquilo que se chamou do esquema em relação àquilo que foi objeto de contratação, que o Detran contratou as empresas não, as fundações, desculpe, né? Então o Ministério Público sustentou que houve a intenção dessas pessoas se reunirem com a finalidade de praticar os crimes. Quais crimes? Peculato, corrupção passiva, ativa, enfim, beneficiar com a indevida dispensa de licitação, que foi o que realmente justificou a aplicação das penas. A FATEC, enquanto instituição, claro, naturalmente, ela não é ré no processo, nem poderia ser, enquanto pessoa jurídica. Mas alguns, digamos assim, dirigentes da FATEC, sim, na época, contribuíram para a prática, e foram assim denunciados, né, na condição de representantes da FATEC, da entidade, contribuíram para a prática dos crimes, com maior ou menor grau de intensidade para esse ou aquele crime, né? Agora, consta da sentença, inclusive, uma manifestação do julgador, no sentido de que, até então, o funcionamento da autarquia, da fundação, melhor dizendo, a relação
fundação e universidade, ela precisa talvez ser melhor examinada. Esse relacionamento, o modo de relacionamento entre fundação e universidade permitiu que fosse praticado, através desse ou daquele dirigente, mas é fato que o sistema permitiu que isso acontecesse. Então me parece que o Ministério Público, como se trata de uma fundação, está sujeito sim ao acompanhamento do Ministério Público, deveria examinar o contexto. Eu não sei qual é o contexto atual da fundação, né? Mas me parece que uma fundação que na sua origem é de apoio ao ensino, né? À disseminação do saber, a realização de trabalhos na área de pesquisa, extensão, ela não pode ser utilizada como uma autêntica empresa privada, uma prestadora de serviço ou coisa que o valha. Então, nesse sentido, eu acho que, do que consta dos autos, a fundação poderia ser examinada na sua essência, nos seus objetivos, na sua vida, digamos assim, no seu dia a dia, para que não venha acontecer situações como essa do processo. Nós sabemos que tem criado no cenário nacional, no meio universitário, quase um consenso assim de que as fundações são vitais às universidades. Eu não diria que são vitais, mas eu diria que o modelo como está funcionando não me parece o mais adequado. O conselho da fundação é formado por diversos professores, como é sabido, e que tem sim as suas opiniões, e muitas vezes até divergentes em determinados momentos. Isso é muito importante, essa pluralidade. Mas ainda assim, a forma de obtenção do resultado desse conselho, a compreensão disso e a prática, há uma distância bem razoável entre a teoria e aquilo que efetivamente é executado. Isso é que precisa haver um aperfeiçoamento. O que eu estou dizendo em relação ao Ministério Público, sim, eu falei em relação tanto à FATEC como à Fundai, que são as duas de apoio, mas eu diria isso inclusive a nível nacional. Me parece que o Ministério Público tem a obrigação de fazer um acompanhamento mais incisivo, mais concreto, para examinar, enfim, se a essência da fundação, como eu disse, né, fundações criadas para dar apoio a universidades, particularmente nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, se a maioria desses projetos, concretizando o que eu estou falando, né, se a maioria dos projetos efetivamente contribuem para essa finalidade maior, para que daqui a pouco não esteja a universidade descambando para o outro lado, que é a prestação de serviço, que é uma verdadeira empresa privada disfarçada, né, através de bolsas, criam-se os subprojetos, criam-se as bolsas, e eventualmente professores que, quem sabe, priorizam essas bolsas em vez do próprio ensino da graduação, né? Então são situações que precisam ser examinadas, e me parece que quem tem legitimidade para isso é o Ministério Público. Do que eu tenho dos autos, é simplesmente impossível da FATEC desenvolver essa atividade sem, digamos, o apoio. É que nós estamos invertendo a lógica, o raciocínio, né? Quem deveria prestar apoio é a entidade, é a fundação. Mas, dentro do que foi dos autos, o que se apurou, sim, que a contribuição na época foi importante do ex-reitor, que ele contribuiu para a prática dos ilícitos. Agora, como eu volto a dizer, me parece que tem que ser examinado essa forma, essa relação, como que ela é feita. A entidade, a fundação em si, nos seus propósitos, e a relação dela com a universidade e com os terceiros, com a sociedade como um todo, do que ela está fazendo no seu dia a dia, dos seus objetivos, da sua finalidade essencial. Reafirmo, o que se pegou dos autos é que o reitor e outros servidores da universidade, professores da universidade, desta ou daquela forma contribuíram diretamente para a prática dos ilícitos que tem no processo. Por isso mesmo, obviamente, justificando o apenamento. Na próxima semana, já estará circulando a nova edição do Jornal da SEDUFSM. Entre os destaques estão as eleições que apontaram a nova diretoria e o Conselho de Representantes da SEDUFSM, assim como a nova diretoria do Andes Sindicato Nacional, o retorno da greve à pauta do movimento docente
e uma entrevista com o professor da UFRJ, Roberto Ler, entre outros assuntos. O Jornal da Sedufisme é enviado diretamente ao endereço de todos os sindicalizados. Na última segunda-feira, dia 26, foi realizada a Assembleia Geral da categoria docente, que trazia, entre outras pautas, a aprovação das contas da Sedufisme referentes ao ano de 2013. Após a leitura do parecer, realizada pelo professor Newton Gomes Bertoldo, membro do Conselho Fiscal da Sedufisme, o balanço de 2013 foi aprovado por unanimidade pela plenária. A Assembleia marca uma das últimas atividades da atual gestão do sindicato e a aprovação das contas representa a confiança no trabalho da direção, conforme destaca o atual vice-presidente da Sedufisme, professor Júlio Quevedo. Foi extremamente importante, porque essa prestação de contas é a prestação de contas do trabalho que essa diretoria teve. E os anos de 2012, com uma greve geral, 2013 com uma série de atividades, de lutas que a Sedufisme teve, né? Como começamos com a questão da tragédia da Kiss, né? Depois nós tivemos os movimentos de junho e a Sedufisme estava junto na rua, no movimento social. Depois tivemos o CONAD, né? Tivemos o Congresso no Rio de Janeiro, então realmente foram de 2012 e 2013 foram anos de muitas lutas. E houve muito, evidentemente, que com essas lutas há sempre um gasto, né? E a Assembleia entendeu a legitimidade. E para finalizar, é interessante porque a sociedade santamariense hoje reconhece a Sedufisme, né? E vê a Sedufisme como uma das principais seções sindicais, um dos principais sindicatos de Santa Maria, né? Sempre se faz referência. Os demais sindicatos de trabalhadores da educação, dos municipários, do Estado, né? Têm efetivamente participado junto com a Sedufisme e sempre tem feito essa referência, né? A Sedufisme trabalhou muito esses 2 anos, né? Então a gente encerra assim aquela sensação de missão cumprida, né? E esperamos que na próxima diretoria a gente também vai estar junto, né? E esperamos que esse trabalho continue, que a gente possa aprofundar muitas questões que a gente começou e que ainda devem acontecer. Para o professor da UFSM no SESNORS, em Palmeira das Missões, Jean Fábio Franco, que está na atual gestão e também compõe a chapa eleita no último processo eleitoral, a aprovação das contas também é vista como extremamente positiva. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi uma satisfação enorme ter participado da gestão do professor Rondon e dos demais colegas, né? E que nós tivemos um ano de 2012 bastante difícil em função da greve, todo o movimento, né? E ficamos bastante satisfeitos que, apesar dos gastos que tivemos com todos os deslocamentos, as idas a Brasília, os deslocamentos locais, enfim, que as nossas contas foram aprovadas, né? Isso é uma grande coisa, né? Que mostra a participação também dos nossos associados, né? Os recursos que estão vindo certos e que estamos num novo desafio, né? Decidimos nos manter, né? Fomos convidados pela nova diretoria para fazer parte desse grupo. Achamos importante a presença do SESNORS, da UFSM Palmeira das Missões e Frederico aqui na nova diretoria. Além da Assembleia da última segunda-feira, a próxima semana também será marcada por assembleias da categoria. Para segunda-feira, dia 2, uma Assembleia Geral está marcada com primeira chamada para as 4 horas e segunda chamada às 4:30 da tarde. Entre os pontos de pauta da Assembleia está a discussão sobre o indicativo de greve da categoria para o mês de junho. A discussão sobre a greve ocorre em função de deliberação da reunião do setor das federais do Andes Sindicato Nacional, que apontou o indicativo de greve. A Assembleia de segunda-feira ocorre no auditório Sérgio Pires, número 17 dos prédios básicos. Já na terça-feira, dia 3, está marcada a Assembleia Extraordinária de posse tanto da nova diretoria quanto do novo Conselho de Representantes da Sedufisme. A Assembleia ocorre às 7:30 da noite no auditório do sindicato, na rua André Marques, número 665. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme.
Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.